Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do Sport Center aí, comentando tudo sobre a vinda de Danilo para o Flamengo, né? O jogador já decidiu aí sua rescisão com a Juventus e disse que quer jogar no Flamengo, né? Então vê aí a imprensa repercutindo e reagindo a esse novo reforço aí que pode pintar no Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo agora, cadê os números de Danilo pra gente na tela? Alvo do Flamengo e parece que a coisa tá andando, hein? Os números dele com a camisa da Juventus, 213 jogos, 187 como titular, 79,7 minutos por jogo, 9 gols e 13 assistências. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente para trazer as informações desta conversa entre Danilo e Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, abraço para todo mundo aí do estúdio, legal participar. Um abraço para quem está assistindo a gente de casa nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo volta a campo hoje pelo Campeonato Carioca, 19 horas, lá no Maranhão, contra o Bangu. Mas ainda é aquela equipe sub-20 que fez os 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, apenas 1 ponto, empate com o Madureira, e a situação é delicada no Campeonato Carioca, a gente já pode chamar dessa maneira, porque o Flamengo, se não vence ou perde hoje para o Bangu, por exemplo, fica na lanterninha e aí depois começam os confrontos mais parrudos, com clássicos seguidos aí, e aí para se classificar fica um pouco mais complicado. Então seria muito importante que esse time comandado pelo Kleber dos Santos conseguisse uma vitória para o Flamengo nesta quarta-feira no Maranhão. Aí a equipe que tem o Pablo, o Lohan, tem uma possibilidade de sair daí para o futebol russo, mas depois disso entram em campo os jogadores principais a partir do próximo fim de semana contra o Volta Redonda, o jogo em Brasília. Ah, mas vai todo mundo para Brasília? Não, muito provavelmente não, porque tem até um treino marcado de manhã cedinho para domingo no Ninho do Urubu. Então, muito provavelmente vão alguns jogadores, não se sabem quais ainda, que vão para esse confronto em Brasília. Então, o Felipe Luiz está observando durante a semana. Será que o Juninho pode fazer a sua estreia? Foi apresentado ontem, camisa 23, para já sentir o gostinho ali de vestir a camisa do Flamengo num jogo oficial. Então, aos poucos, o Felipe Luiz vai analisar como é que pode fazer. Treinamento hoje, a pré-temporada segue no Ninho do Urubu, né? Depois do retorno dos Estados Unidos, e o treino continua sendo adiado, assim, sabe? De manhã bem cedinho e aí depois 17 horas, um pouquinho depois disso, que eles entram em campo, porque muito calor ainda no Rio de Janeiro, então tem que dar essa folguinha aí, porque não tá fácil pra rapaziada não. Sobre mercado, Glaucia, só para te devolver aí, Danilo, a Dani Boaventura ontem até trouxe pra gente também, o Danilo se aproximando mais do Flamengo, tentando negociar a rescisão com a Juventus ali, saindo dessa rescisão, muito provavelmente vai ser jogador do Flamengo, se acertar aí para jogar como zagueiro prioritariamente, nada o impede de jogar como lateral, mas zagueiro seria um jogador muito importante para o modelo de jogo do Felipe Luiz. Jorginho, aquilo que a gente sempre vem falando, questões financeiras, né? Ele teria que reduzir bastante o salário dele lá, enfim, aí depois convencer o Arsenal a liberá-lo sem custos, ou então o Flamengo espera até o meio do ano, aí não sei se seria uma possibilidade, a diretoria analisa também. E sobre Vitão, o Flamengo vai insistir mais um pouquinho, depende da ajuda, digamos assim, do jogador. Certo é que o Flamengo vai trazendo um pouquinho, e aí o Bruno Henrique, aí é um pouquinho mais difícil, porque de saída, eu digo, rumores de Atlético Mineiro, sabe qual a multa dele para o mercado nacional, Glaucio? Antes de devolver para você, mais de R$1 bilhão. Glaucia. E que multa, hein, Pedro? Obrigada, amigo. Um beijo para você, trazendo as informações aí do Flamengo também. Ué, o povo quer cobrar mais caro, a gente também bota uma multa mais alta. A negociação é essa. Ontem a gente até falava aqui, né, Fer, em relação ao Danilo, que a coisa fluindo ali, ele chegando para o Flamengo, viria mais nessa de zagueiro mesmo, e seria esse reforço. Mas o setor ali defensivo, como o Flamengo está precisando e está em busca aí no mercado. E tá rolando, tá próximo de acontecer.
E um nome muito interessante, não só em campo, mas acho que o personagem Danilo é muito legal de ter também num grupo, né? Seria uma liderança, uma influência muito grande dentro do Felipe Luiz vestiário. ainda, perdão de cortar, né? Olha aí que... Com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, né? Dois caras com um QI bem acima, né? Muita vivência em grandes clubes, né? Em ligas fortes também no futebol europeu, de seleção brasileira, inclusive sendo companheiros de seleção brasileira. Eu acho que é um ótimo reforço. A gente já vem falando sobre isso, me parece questão de tempo. É um jogador que já vinha sendo utilizado como zagueiro na Juventus, principalmente na Juventus do Alegre. Ele jogava com uma linha de 3, o Danilo fazia muito zagueiro pelo lado esquerdo. E ele é um jogador que parece já estar consolidado nessa função, né? Para ser um lateral, ele pode executar. Eu acho que ele amplia o leque de opções para uma possível modificação de estilo do Flamengo. Enquanto, por exemplo, na lateral direita ele tem um Wesley, que é um foguete, para apoiar e para voltar na marcação, é um cara, né, mais jovem, né, que acelera muito o jogo. Se ele precisar de um lateral que fique um pouco mais na base da jogada e construa por dentro, o Danilo faz isso como ninguém, com muita qualidade, né? Mas na minha visão, o Flamengo está fazendo esse movimento do Danilo para ser uma reposição ao Fabrício Bruno. E acho até que o Danilo tem potencial para ser titular do Flamengo, junto com o Léo Ortiz principalmente. O Léo Pereira é muito bom zagueiro, mas aí vai ter uma disputa sadia em alto nível aberta ali por essa posição, o que todo clube grande que quer ser protagonista tem que ter dentro do seu elenco. Obviamente vai ter que ter gente de qualidade no banco. E o elenco do Flamengo já é muito forte. Eu acho até que a janela do Flamengo até agora é interessante. Vai preenchendo lacunas aí e aproveitando oportunidades de mercado, porque a gente está falando de um jogador que vai rescindir com a Juventus, né? Perdeu espaço com o Thiago Motta. Então, reforço de alto quilate para esse Flamengo. Ainda que ele não venha no melhor momento da carreira, eu só vejo pontos positivos nessa contratação. Primeiro, repor a saída do Fabrício Bruno, que era uma necessidade muito importante do elenco do Flamengo. Vai oferecer a liderança que ele tem, acho que qualifica muito a saída de bola, com o Danilo jogando de zagueiro. E tem essa possibilidade de ter um lateral com um perfil diferente do Wesley. E até lembrando que o Felipe Luiz usou na reta final da temporada, depois de ganhar a Copa do Brasil, e que ele bateu muito na ideia de ter 2 sistemas, um com 3 zagueiros, como uma variação possível para a temporada. O Danilo acho que oferece muito essa possibilidade. Até numa formação com 3 zagueiros, tem o próprio Alexandre que também poderia fazer isso. Então o Flamengo, não acho que vai ser 3 zagueiros o padrão da formação do Flamengo para a temporada, mas o Felipe Luiz já deixou claro de ter essas possibilidades. Então acho que ele ganha mais um zagueiro com o Danilo e tem essa versatilidade quanto a repertório tático para a temporada. Então eu só vejo pontos positivos, sem falar o que ele agrega. É um jogador que tem muita liderança, acho que vai acrescentar demais, com essa possibilidade, inclusive, de ser titular da zaga do Flamengo, mas ainda que não seja, já vai ser uma contratação espetacular dentro do que ele oferece nessa carência que o Flamengo tem hoje, quanto a repertório, sem falar na liderança também para o elenco. Boa, vamos para BH? Vamos começar falando de Vitão. Pois é, galera, o Internacional, ele não aceitou a proposta do Flamengo. O jogador já deu ok para o Flamengo, um contrato de 5 anos. O empresário do jogador viajou a Porto Alegre para poder conversar com o Internacional sobre essa proposta do Flamengo. Repito, o que vai acontecer? Ou o Flamengo contrata o jogador, ou o jogador vai conseguir uma boa renovação de contrato no Internacional. Não faz o menor sentido o Internacional recusar e não dar uma valorização ao jogador que vem recebendo proposta. Não foi só do Flamengo. Recentemente, Betis quase levou o jogador. Então, no fim das contas, eu acho que isso que vai acontecer. Para o Flamengo, sabe o que eles pedem? 10 milhões de euros em dinheiro. O valor da venda do Thiago Maia ainda pagar 4 milhões de euros, já totalizando 14 milhões de euros. E agora eles querem mais um jogador na troca, um jogador que interesse ao Internacional. Que é isso, meu Deus? Estamos falando do Vitão ou do Beckenbauer? Com todo respeito ao Vitão, para mim é um baita jogador, sou a favor, inclusive, da contratação dele, já falei isso aqui. Agora, 14 milhões de euros mais um jogador, não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. O Flamengo mantém a proposta de 10 milhões de euros, 4 milhões a receber do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros em dinheiro.
E aí o Flamengo mantém essa proposta e está tentando a contratação, conta com o desejo do jogador e o desejo também dos empresários do atleta. Isso tem sido extremamente importante. Mas, Vene, se conseguir o Vitão, deixa de contratar o Danilo, ou se conseguir o Danilo, deixa de contratar o Vitão? Não. Pelo que eu estou entendendo não, é apuração, inclusive pessoas me falaram isso. Vene, estamos negociando com os dois, ponto. A ideia é conseguir os dois. E como é que está a situação do Danilo? O Danilo vai rescindir com a Juventus depois do dia 25 de janeiro, que é a data do jogo contra a Napoli. Teve esse acordo entre os representantes do atleta e a Juventus da Itália para ele poder rescindir após esse duelo. Depois desse jogo ele rescinde e fica livre no mercado. A preferência é o Flamengo? A preferência é o futebol brasileiro. Além do Flamengo, quem está brigando? O Santos. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato, mais um, o Santos ofereceu 2 anos de contrato. O que está pesando na decisão? O projeto. O Flamengo vai disputar a Libertadores, o Flamengo vai disputar a Supermundial, o Flamengo tem Alexandre no elenco, que é um dos melhores amigos do Danilo, o Flamengo tem o Felipe Luiz como treinador, que é um treinador que já jogou com o Danilo, conhece muito o Danilo, então tudo está favorecendo, inclusive o Danilo tem um projeto social que é aqui perto do Rio de Janeiro. Até isso facilita a vida do Danilo. Então, o projeto do Flamengo, obviamente, esse projeto faz com que o Flamengo fique na frente. Mas eu não vou ficar aqui e não vou fazer isso, cravar que o jogador será do Flamengo, porque se amanhã o Santos faz uma proposta melhor, com tempo de contrato maior, e ele aceita o Santos, eu vou ficar a ver navios aqui e o peixe vai levar o jogador. Então, eu prefiro ter calma, mas sim, existe esse acordo para ele rescindir com a Juventus? Sim, o Flamengo está na frente do Santos hoje, nesse momento, dia 22 de janeiro, 4h20 da tarde. Amanhã pode não ser, até porque até anteontem o jogador não tinha tomado a decisão. Está acontecendo tudo de maneira extremamente rápida. Vene, tu acha que o Flamengo vai contratar o Danilo? Não sei. Vene, você acha uma boa contratação? Também não sei. Sabe por quê? Eu não tenho acesso aos valores. Eu só vou ter essa resposta se eu acho uma boa ou não depois dos valores. O que eu tenho certeza é, não será um jogador barato. E por falar em não será um jogador barato, vamos falar de uma possível venda do Flamengo. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de Lohan. Os valores o Flamengo topou, tá? O Flamengo aceitou essa proposta. O Flamengo não fez um pedido a mais, não. O Flamengo aceitou, desde que seja pagamento à vista. Ou no máximo em 6 meses. Mas o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80%, de maneira parcelada até 2027. O Flamengo falou, não, esquece. Até porque não tem como o clube russo dar garantias financeiras, sabe por quê? Hoje, ninguém está dando uma garantia para um clube russo, por conta daquele envolvimento que você já sabe, eu não posso citar a palavra aqui, senão o engajamento do vídeo cai. Mas clube russo está sem crédito na praça, de uma maneira sucinta para vocês entenderem. Então, nem garantias financeiras o Flamengo pode ter nesse caso. Então, para o Flamengo não faz o menor sentido parcelar em várias parcelas, vender um jogador como esse em várias parcelas e só acabar de receber em 2027. Pelo contrário, o Flamengo precisa do dinheiro agora. O Flamengo precisa de fluxo de caixa. O Flamengo precisa ter dinheiro. Tanto é que a venda do Fabrício Bruno só saiu por aqueles valores porque foi à vista, no pau, no ato da assinatura. Então, o Flamengo está certo, sim, dificultar essa questão do parcelamento para o CSKA. Vene, vai sair negócio? Tudo depende dos empresários agora. Os empresários vão ter que intermediar essa situação e, pelo que um deles me disse, sim, eles estão tentando chegar a um acordo, a um meio termo, mas está complicado. 8 milhões de euros à vista, sim, é difícil algum clube dar. Mesmo poderia ser o Real Madrid, é difícil. Mas o Flamengo exige esse pagamento à vista. A ver se o clube russo vai topar a pedida do Flamengo. Por falar em pedida, o Atlético Mineiro, rapaz, tentando ter Bruno Henrique, ligou para o empresário do jogador, Denis Ricardo, com a esperança de ter a vontade do jogador e do empresário em uma saída forçada do Flamengo. O empresário falou, não, sem chances. O Bruno Henrique é ídolo no Flamengo, jamais vai forçar uma saída nesse momento. E outra, o Flamengo não quer vender Bruno Henrique. Eles estão achando que mesmo o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique, supondo, hipoteticamente falando, tá, que o Bruno Henrique topasse o projeto do Atlético Mineiro, a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos, como a imprensa mineira está dizendo que eles querem dar 3 anos de contrato ao Bruno Henrique. Bruno Henrique chega lá no Flamengo, eu quero ir embora. O Flamengo não ia vender. Esquece. Uma fonte do Flamengo falou, Vene, o Bruno Henrique é muito importante.
em caixa alta mesmo, muito importante. Ele não será vendido pelo Flamengo. E ele também não quer deixar o Flamengo, e já falei isso aqui várias vezes. Então não existe essa chance do Bruno Henrique ir para o Atlético Mineiro. Já falei para vocês, torcedores rubro-negros, não existe essa chance do Bruno Henrique deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro. O Bruno Henrique não quer fazer isso. Fato é, eles ligaram para o empresário do jogador e a resposta falou não. A resposta dada foi não, não tem como, esquece isso. E outra, o Atlético Mineiro não está errado, vou ser bem sincero, o Atlético Mineiro está mirando a contratação de um bom jogador no futebol brasileiro, jogador que iria agregar. O Atlético Mineiro não está errado, é normal você tentar a contratação de um outro jogador. Agora, você não pode achar que o jogador vai forçar a saída. E o Bruno Henrique está certo em dizer não, e o Flamengo também está certo. O Flamengo pode tentar a contratação de outro jogador também, chegar lá no Palmeiras e tentar o Veiga. E aí, o Flamengo vai estar errado? Não, está mirando contratação alta. Não tem jeito, gente. Isso é a demanda do mercado. Se você tem um bom jogador, obviamente, em determinado momento, você vai receber assédio em cima desse jogador. O Flamengo recebeu, mas não quer fazer e pronto. Tem o direito dele, o Bruno Henrique tem o direito dele e o Atlético Mineiro também tem o direito dele. Galera, para finalizar, para a audiência rotativa aí, para quem não sabe, o Flamengo entra em campo daqui a pouco, 7 horas da noite, contra o Bangu, com mudança importante do setor ofensivo, e o provável time do Flamengo tem Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves fazendo meio de campo, o Wallace Ian numa ponta esquerda, Lohan na ponta direita e Carlinhos mantido. Qual é a mudança aí? Guilherme sai do time, Thiaguinho também sai do time, e entram no time aí o Wallace Ian e o João Alves fazendo essa função de meio de campo, e o Lohan, que eu repito aqui, que precisa definir qual é a posição dele no setor ofensivo, uma hora é ponta, uma hora é meio, uma hora é centroavante, uma hora é atacante aberto pela beirada, enfim, ele precisa definir, agora vai jogar de ponta, pelo menos nesse jogo de despedida aí do time alternativo, comandado por Kleber dos Santos. Precisa vencer, hein? Flamengo está na vice-lanterna. Quem está na lanterna? Justamente o Bangu, adversário de logo mais. Valeu, galera! Beijo pra vocês. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falar um pouquinho aí sobre a chegada de Danilo, né? O jogador está negociando a sua rescisão com a Juventus. O Juventus deixou claro que ele não permanece mais no elenco lá do time. Por isso ele quer fazer uma rescisão já urgente para poder ficar livre para ir para qualquer time que ele queira, né? Mas ele já decidiu que vai para o Flamengo. Ele tem esse desejo, né? O Flamengo ofereceu um projeto muito bom para ele, né? Muito melhor do que o do Santos. Com isso, né, ele está só esperando a liberação da Juventus para vir para o Flamengo já fazer exames, fazer todo aquele protocolo, né, que todo jogador faz quando vai para outro time, né, e assim ser anunciado, né. Mas é isso, o Flamengo também não está descartando a chegada também de Vitão, né. Então são dois reforços que podem pintar no Flamengo, dois zagueiros, né, ou um zagueiro e um lateral, né, que Danilo também é lateral. E com isso o Flamengo aí tem mais peças de reposições chegando, né. E aí, torcedor, você está animado agora com essas contratações? Você acha que ainda está fraca essa diretoria? Comente pra gente sua opinião aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.